O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Esse brado deveria acordar laranjeiras hoje. Verdade. Não apenas por mera empolgação, nós não estamos eufóricos. Nós estamos comemorando a vitória de nosso Senhor. Nós estamos comemorando o nosso resgate, a nossa redenção. Nós estamos comemorando um Deus que por amor foi até ao mais baixo, digamos assim, e por amor, a partir do mais baixo que ele experimentou, pode agora nos elevar ao mais alto que ele para nós preparou. É isso, meus filhos, que nós estamos comemorando. O único Deus, aquele que é, aquele mesmo que um dia nos criou, aquele mesmo que escolheu Noé, aquele mesmo que prometeu, depois do pecado dos homens, que teria sim uma solução, aquele mesmo que escolheu Abraão para dizer: em ti todas as nações do mundo serão abençoadas, aquele mesmo que viu o seu povo oprimido no Egito e suscitou Moisés para que à frente daquele mesmo povo o libertasse, aquele mesmo que ao longo dos tempos falou pelos profetas, aquele mesmo que na plenitude dos tempos desceu do céu e depois de um sim de uma jovem pura, pôde nascer e viver entre nós. Aquela palavra que existia desde o princípio, pela qual tudo foi feito, que se fez carne, que habitou entre nós, que se humilhou até a morte, se fez obediente, resgatou a desobediência dos nossos primeiros pais. Aquele mesmo que pelo ato de amor supremo e perfeito dado por um homem a Deus, pôde resgatar a grande falta de amor do ser humano para com o seu Deus, para com o seu Criador.
aquele mesmo que foi traído, aquele mesmo que sofreu o suplício da cruz, ele mesmo, hoje, a tumba aberta, vazia, aquele mesmo volta ressuscitado. Hoje comemoramos isso, não é mera euforia, não é ilusão coletiva, não é, sei lá, um transe coletivo. A gente não está aqui para celebrar um transe coletivo. Ninguém foi induzido a isso. Ele nos criou para algo grande, para a eternidade, para uma felicidade sem fim em harmonia com Ele. Foi para isso que Ele nos criou. E quando a nossa liberdade mal usada quis estragar tudo, não desistiu de nos amar. E no tempo certo veio e mostrou até que ponto Deus estava disposto a ir para nos tomar de volta, para nos resgatar, para pagar o preço. É isso, meus filhos, que nós estamos comemorando. Cristo ressuscitou, de verdade ressuscitou. Não foi apenas um corpo que estava morto e foi reanimado. É muito mais do que isso. Eu sei que a gente está numa época em que as pessoas pedem prova de tudo. Já perceberam? Parece que todos têm uma verdade particular, mas ao mesmo tempo exigem de todos os outros que provem as verdades que estão anunciando. Vivemos num tempo assim, que diz que não existe mais nenhuma verdade e a todo instante pede uma prova nova. Penso que Deus não precisa provar mais nada, uma vez que já fez o que fez. O que é que Deus precisa fazer mais para provar que Ele existe e que Ele é quem é? Exigimos provas o tempo inteiro. Até nós que dizemos que cremos, pedimos provas. Não é à toa que se anunciar que vai ter uma jornada de milagres, um monte de gente vem para querer provar que Deus está ali agindo e fazendo alguma coisa extraordinária, de preferência que seja igual o gênio da lâmpada. Já tem gente até que tem treinado os 3 desejos, caso encontrem a lâmpada de Aladim. É verdade, uma vez eu vi uma discussão de adultos, mas que eram imaturos, onde já tinha pensado de uma forma bem lógica quais seriam os 3 pedidos que iriam pedir ao gênio da lâmpada. Até mesmo se o gênio fizesse a gaiatice de dizer assim, sua sogra vai ter em dobro. Já tinha gente treinando o que iria pedir para a sogra ter em dobro. Não vou dizer o resto da piada não, senão quebra um pouco o clima assim da alegria pascal no dia de hoje. Verdade, tem muita gente que espera que Deus seja um mágico e não que Deus seja Deus. Ele olha para nós com amor. Às vezes ri conosco e às vezes a gente apronta algumas que Ele ri de nós mesmos. Eu não sei se você já, na oração, tiveram a sensação que Nosso Senhor estava olhando e rindo de sua cara. Eu já tive várias vezes. Por conta das minhas limitações, das minhas besteiras que às vezes eu digo quando rezo. Mas rezar é isso. É a gente abrir o coração para Nosso Senhor. Mesmo que a gente não saiba o que dizer. Mesmo que a gente, na maioria das vezes, não sabe mesmo. Se o Espírito Santo não nos inspira, a gente vai pensar o quê? Meus filhos, Ele ressuscitou de verdade. Ao longo desta primeira semana de Páscoa, a nossa 8ª, 8 dias que a igreja vai celebrar como um único dia de festa, será o anúncio principal. Ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Hoje a palavra de Deus nos dá mais ou menos insinuado já os sinais da ressurreição. O primeiro sinal é o túmulo vazio. Mas, padre, isso não é suficiente. Talvez não para nós, que maliciamos em tudo. Mas para aqueles primeiros que estavam ali desanimados, sem acreditar em nada, achando que o que Jesus tinha dito sobre voltar à vida no 3º dia era apenas mais uma das suas parábolas. Lembra, as mulheres quando foram para ungir o corpo ficavam pensando, e agora? A pedra é pesada, a gente não vai conseguir levantar. Quem vai rolar a pedra para nós? E se surpreende que a pedra não estava mais tapando o sepulcro, tinha sido rolada. Se surpreendem. Estão lá, ninguém estava esperando aquilo ali. Até Pedro e o discípulo amado correm, porque não acreditam no que estão ouvindo. O túmulo está vazio, tiraram, a gente não sabe.
Quando chegam, o túmulo estava vazio, mas já estavam ali os primeiros sinais de que o corpo não havia sido roubado. O sudário estava intacto. Não jogados de qualquer jeito, mas enrolado, como se era de se esperar, num lugar à parte. Hoje, quem estuda o Santo Sudário de Turim, que não é apenas uma coisa, não é uma coisa qualquer, é um testemunho. Eu fico, assim, um pouco sem palavras quando vejo cada vez mais as análises novas que são feitas. Segundo uma análise que foi feita com radiação, dizem que o homem que estava envolvido no sudário não saiu dali com o sudário sendo desenrolado, ele passou através do tecido. Como que uma explosão atômica aconteceu. O sudário estava lá. Diz ele viu e acreditou. Viu Cristo vivo? Jesus já estava ali conversando com eles? Não. Túmulo vazio, o sudário intocado, ele viu e acreditou. Depois, claro, as aparições de Nosso Senhor, aos 12, a Pedro, depois com Tomé, que a gente vai recordar daqui a uma semana. Os constantes encontros com o Senhor, aquele encontro inesperado na Galileia com uma pesca milagrosa. E por fim, o dom do Espírito, que faz com que os apóstolos recordem tudo o que viveram com Ele, tudo o que ouviram dEle. E assim, com a ajuda desse mesmo Espírito, são capazes de anunciar a verdade a todos os confins do mundo. São essas as provas que a gente vai ter. Se a gente procura prova científica é prova real, concreta. Se vê uma coisa, um objeto, um documento, um micróbio, um átomo, qualquer coisa que se exista concretamente, se analisa com as coisas mais sofisticadas de tecnologia, com os melhores microscópios. Microscópio já é coisa do passado, né? Hoje a coisa é muito mais avançada e pode-se, com o método científico da observação da coisa e da sua constância, tirar as conclusões lógicas. Isso é um método científico, que, diga-se de passagem, foi um católico que inventou, viu? Aí tem gente imbecil que diz, a igreja é contra a ciência. É contra a ciência da tua cabeça, que não tem nada, não tem nem cérebro, infeliz. Mas fomos nós, os católicos, que inventamos o método científico. Mas quando se trata de realidades espirituais, isso não é demonstrado por método científico. Isso é demonstrado pelo método existencial. Ainda ontem, na vigília de Páscoa, Padre Cleberto falava sobre a concretude, algo real do ressuscitado, da vida que ele nos dá. Algo real. Cristo todo é palavra. Mesmo quando ele não fala, toda a sua existência é palavra. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes não precisam falar, mas as atitudes dizem quem é e o que a pessoa deseja e o que ela está ensinando? Já viram aquelas pessoas, claro, principalmente quando a gente fazia uma coisa errada e mamãe dava aquele olhar assim, que a gente já entendia que ia dormir de couro quente naquela noite. Isso aí não conta, mas eu quero lembrar para vocês principalmente aquele teor de vida que algumas pessoas que realmente têm intimidade com nosso Senhor vivem de um jeito que o simples fato de estar junto nos transmite algo de bom, nos ensina algo, nos grita a consciência, eu não posso continuar como ainda estou, eu preciso melhorar. Tem pessoas cuja companhia nos inspiram a isto. Os santos e as santas que nós conhecemos, eu já conheci vários na minha passagem. Se você não conheceu, meu filho, eu só posso lamentar por você. Mas vou pedir a graça para que você encontre uma pessoa cheia de Deus. Porque a gente pensa que santo ou santa é só aquele que já está numa imagem no altar. E não é. A imagem hoje é apenas para recordar, porque nós precisamos ver, ouvir, sentir, tocar. Então as imagens dos santos são recordações daqueles que nos precederam e que foram provas vivas naquele lugar e naquela época de que Cristo venceu, é vivo e é
atuante até os dias de hoje. E também em 2024, dentro desta Assembleia Santa que se reúne em Laranjeiras para dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor deu sua vida. Não apenas no sentido figurado de ter se desgastado por mim e por você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu vida. Fomos batizados. Esta vida que nosso Senhor prometeu chegou a nós. Fomos crismados. Essa plenitude do Espírito Santo, que é vida, chegou a nós. Comungamos. Ele, que é a vida, quer ter uma vida em comum. Não é à toa que tomar o corpo e o sangue do Senhor é chamado de comunhão. Tem sentido. A vida dele em nós, se a nossa de fato está completamente aberta e entregue a ele. A aliança acontece, se renova, se torna real, se torna concreto. É por isso que a vida dos santos é a prova mais cabal de que realmente ele ressuscitou e continua presente, agindo, fazendo maravilhas no meio de nós. Vamos ouvir, e hoje, nesta era da história, somos nós que temos que dar testemunho. Nós vimos e somos testemunhas. Nós vivemos, e porque vivemos, somos testemunhas. Não é o testemunho dos passados. Contou, não é à toa que a fé chegou até nós. Mas hoje conta o meu testemunho, o teu testemunho. Não uma história bonita que eu decorei com palavras interessantes para, quem sabe, provocar emoções nos ouvintes. Mas é o teor de vida, meus filhos. É tudo isso que conta. Não dizem que, como Cristo, deve ser também o cristão? Não é à toa que cristão significa os ungidos, porque a palavra Christos, do grego, é do Mashiach, e do hebraico significa o ungido, aquele que recebeu de Deus uma marca, para que a partir daí haja, viva, seja. Como Cristo, deve ser o cristão também no mundo de hoje. Se não era apenas a palavra pronunciada que nos transmitia algo de Deus, mas sua existência como um todo, também a existência do cristão hoje deve ser um anúncio que ele está presente. Somos testemunhas. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Pensemos nisso com carinho, meus filhos. E pensemos nisso também com seriedade. Quando eu falo com seriedade, não significa ficar com a cara fechada. Eu sei que nem todo mundo tem uma dentadura bonita para mostrar num sorriso. É verdade. Mas com aquele testemunho sereno, sem agoniação diante das mazelas do mundo, mas com aquela tranquilidade de quem sabe que é herdeiro do céu e faz toda a diferença. É assim que um cristão deve agir. Mesmo que você não consiga mudar o mundo, mas se você conseguir mudar a si mesmo com a ajuda de Deus, já terá sido um grande passo. E se esse seu esforço por colaborar com a graça recebida também instiga quem está ao seu lado a procurar o mesmo caminho, sim, você terá dado outro grande passo, um de cada vez. É assim que se faz o caminho, e o caminho que é Cristo, que um dia disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Feliz Páscoa a todos. Que esse tempo todo de Quaresma, Semana Santa, esses dias de Tríduo Pascal, tenha sido uma verdadeira passagem, porque é esse o significado da palavra Páscoa. Tenha sido uma verdadeira passagem de uma vida onde o pecado, o erro, os equívocos e as besteiras faziam parte do dia a dia. Mas a partir desse encontro com o Senhor ressuscitado, comecemos a fazer a diferença. A graça nos é dada para que sejamos capazes de realizá-lo. Hoje, de novo, a aliança se renova. A fidelidade de Deus espera se encontrar com a fidelidade minha e tua, para que Ele seja visto neste mundo, para que a ação dele possa ser experimentada na concretude neste mundo, para que a força, a potência de Deus se manifeste já neste mundo. Manifesta-se o poder de Deus em favor do ser humano, mas manifesta-se na ressurreição também o que espera o ser humano,
que abrindo-se na fidelidade sua, àquela fidelidade que por primeiro Deus nos dá, é possível alcançar, não apenas numa eternidade, mas para além da morte, mas já aqui e agora. Às vezes a gente é chamado de doido, de santo, doido de santo não. A gente é chamado de santo, de besta, de ingênuo, com a cabeça nas nuvens. Mas vocês imaginam o que é que disseram na cara de São Bento, quando ele vivia? Vocês imaginam o que disseram a Santo Atanásio quando ele vivia? Vocês imaginam tanto de gente falando mal de Santo Agostinho enquanto ele vivia? Vocês imaginam o que falaram de São Francisco de Assis enquanto ele vivia? Doido, maluco, besta, não está curtindo a vida. Ou seja, o que é que passou na cabeça de um tanto de gente que encontrou com Santa Teresa d'Ávila quando ela vivia? Essa mulher é doida. Não está nesse mundo, não. O que disseram de Santo Inácio de Loyola? Olha, coitado, a questão de ser general subiu a cabeça, como ele não conseguiu no exército, porque é um manco, aí agora está tentando fazer de outro jeito. Mas quanta diferença essas pessoas fizeram. Já imaginou o que muita gente disse? Já que a gente não vamos ficar no passado, não, vamos trazer para mais perto. O que disseram de Madre Teresa de Calcutá, quantas vezes? O que disseram de Santa Dulce? Já imaginou? Agora, como a gente diz, olha assim e fica besta. Mas como eles foram capazes? Sabe por que eles foram capazes? Porque eles não estavam sozinhos. Porque o homem, o ser humano, se deixado sozinho, se perde. Eles não estavam sozinhos. Havia algo que dava vida a eles. Ou melhor, alguém. Havia alguém que com eles carregava a cruz. Havia alguém que com eles suportava. Havia alguém que com eles vivia. Havia alguém que com eles dava um motivo a mais e além, para que no outro dia pudesse acordar e começar tudo de novo. Os santos são o que são, porque nunca estavam sós. O ressuscitado sempre esteve junto deles. Mesmo quando aos olhos do mundo parecia que eles estavam falidos, ferrados e outras palavras piores que vocês estão imaginando, que eu estou vendo umas caras de susto daqui. Também nós não estamos sozinhos. Disse, e vou repetir quantas vezes na vida for necessário. Nós somos o povo da aliança. Se a fidelidade de Deus se encontra com a minha fidelidade, toda a diferença na minha vida vai acontecer. Se a fidelidade de Deus se encontra com a tua fidelidade, toda a diferença vai acontecer. Como Ele sempre é fiel, Ele sempre garante. Agora, só não entenda Deus como um gênio da lâmpada presente para fazer assim e resolver todos os seus problemas. Esqueça disso. Assuma seu papel. Assuma sua missão, creia, porque nesse caso a sua fé vai fará toda a diferença. Não procure sinais que provem a presença dele, seja você o sinal que prova aos outros que Deus está com você, porque a graça lhe foi dada para isso. Cristo ressuscitou de verdade, e disso nós, eu e vocês todos, somos testemunhas. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.